Vamos ver uma breve introdução ao sistema endócrino. Esse sistema é extremamente complexo, é um assunto muito vasto, mas eu achei importante incluir essa aula aqui nesse curso e trazer os conceitos básicos sobre esse sistema que é tão fascinante e tão importante para a nossa saúde. Então, começando com a definição básica do que são hormônios. Hormônios são mensageiros químicos produzidos pelas glândulas e eles viajam pela corrente sanguínea até chegar nas células-alvo, que têm os receptores específicos para aquele hormônio. Então, eles podem ser produzidos numa glândula que fica num lugar do corpo e ter uma ação num órgão, no tecido do outro lado do corpo. Por exemplo, os hormônios sexuais são produzidos nos ovários, eles viajam pela corrente sanguínea e eles têm ação no nosso cérebro, no coração, nos ossos, em diferentes partes do nosso corpo. E aqui tem uma ilustração bem simplificada mostrando como que funciona essa sinalização endócrina. Então, as células-alvo têm um receptor que a gente chama de chave fechadura. Então, olha lá naquela imagem, a célula da glândula endócrina vai secretar o hormônio vai cair na corrente sanguínea, vai viajar pela corrente sanguínea até ele encontrar a célula-alvo, que tem lá um receptor perfeito para ele se encaixar, entrar nessa célula-alvo e desencadear as ações e realizar a função desse hormônio. Então vamos lembrar um pouquinho dos sistemas do corpo humano. Esses dois sistemas que a gente está vendo aqui nessa imagem, o sistema nervoso e o sistema endócrino, eles estão numa constante conversa, um mandando informação para o outro. O sistema nervoso manda informação para o endócrino e o endócrino manda informação para o sistema nervoso. Esse conjunto é chamado de sistema neuroendócrino. E esses dois sistemas são os principais do nosso corpo. Por quê? Porque juntos eles vão controlar simplesmente todos os outros sistemas do corpo humano. Então, o sistema muscular, sistema imunitário, sistema respiratório, sistema reprodutor nos homens e nas mulheres, o sistema circulatório, sistema integumentário, que é o nosso cabelo, pele e unhas, sistema digestivo, sistema esquelético, né, os nossos ossos, articulações, a cartilagem e o sistema excretor. Então, basicamente, o que isso quer nos faz entender? Que se a gente tiver algum problema no sistema nervoso ou no sistema endócrino, fatalmente vão aparecer problemas em algum dos outros sistemas, né? E é por isso que tratar os sintomas que surgem nesses outros sistemas não resolve o problema, né? Muitas vezes o que acontece é que a gente precisa tratar a raiz dos problemas, a causa, e certamente a origem de qualquer problema de saúde que você possa imaginar, a grande chance é que a origem desse problema esteja no sistema nervoso ou no sistema endócrino ou nos dois, já que eles estão tão intimamente ligados. E é por isso que na yoga hormonal tem tantos exercícios de respiração anti-estresse para acalmar o sistema nervoso. E agora vamos olhar um pouquinho mais de perto o sistema endócrino e lembrar das nossas glândulazinhas. Então, olha lá na imagem. O sistema endócrino é composto por 3 glândulas que ficam na nossa cabeça, no interior do cérebro, a glândula pineal, a pituitária e o hipotálamo. Depois, aqui na região da garganta, bem na frente da nossa garganta, nós temos a glândula tireoide e atrás da tireoide tem 4 pequenas glândulazinhas que são as paratireoides. Bem na frente do nosso peito, aqui no externo, nós temos o timo, depois o pâncreas, que é um órgão digestivo e também é uma glândula endócrina. A gente já vai ver mais em detalhes cada uma delas. Depois as glândulas adrenais, que tem esse nome porque elas estão em cima dos rins, então adrenais, em cima dos rins. E nos homens, os testículos, e nas mulheres, os ovários e a placenta, porque durante a gravidez a placenta também secreta hormônios, secreta progesterona.
Então aqui a gente está vendo uma imagem do eixo hipotálamo-pituitária, que é super importante, porque é justamente aqui que acontece essa ligação, essa conversa entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Então o hipotálamo, ele interpreta as informações que chegam do nosso corpo todo e traduz essas informações para a pituitária, que vai secretar hormônios. Então, eles estão bem próximos um do outro, localizados na base do encéfalo, abaixo do tálamo. E a pituitária tem dois glóbulos, ali você consegue ver o hipotálamo e logo abaixo a pituitária. Nessa imagem está escrito hipófise, adenohipófise e neurohipófise. Na verdade, pituitária e hipófise é a mesma coisa. E nos livros da Diná Rodrigues, ela utiliza esse termo hipófise em vez de pituitária. Essa imagem aqui é bem interessante, que ela mostra ali com detalhes aonde que os hormônios secretados pela pituitária vão atuar, em quais glândulas e partes do corpo. Então, olha lá no alto da imagem, você está vendo o hipotálamo e logo abaixo está a pituitária. E a pituitária é dividida em dois lobos, o anterior e o posterior, são esses saquinhos ali que dá para ver bem nessa imagem. Então, a pituitária anterior, ela tem origem em células epiteliais e a posterior tem origem nervosa, de células nervosas. E a posterior não produz hormônios, na verdade, ela serve só para armazenar hormônios que são produzidos no hipotálamo. E esses dois hormônios são a ocitocina e a vasopressina. A vasopressina controla a função dos rins e a ocitocina tem muitas funções maravilhosas, a gente já vai falar mais sobre ela, mas uma delas é a contração do útero durante o parto, então aquele movimento de contração para o bebê nascer, é a ocitocina que controla, e depois para o útero voltar ao tamanho original, depois que você deu a luz, e durante a amamentação o útero vai encolhendo, voltando para o tamanho original, é por ação da ocitocina. E ela também ajuda na ejeção do leite materno. A pituitária anterior, ela secreta uma série de hormônios ali, o hormônio do crescimento, a prolactina, que vai estimular a produção de leite nos seios. Ela vai secretar esses dois hormônios, o LH e o FSH, a gente vai falar mais deles depois, que atuam lá nos ovários e nos testículos para essas glândulas, essas gônadas, produzirem os seus hormônios sexuais. Ela vai produzir os hormônios que estimulam as adrenais a produzirem os seus hormônios, assim como os hormônios da tireoide, que recebe a informação da pituitária para produzir hormônios da tireoide. A gente já vai ver mais em detalhes cada um deles. Então vamos lá, agora vai ter uma sequência de slides em que eu vou mostrar cada uma das glândulas com uma imagenzinha como essa, bem ilustrativa, para a gente visualizar aonde que essa glândula fica localizada. E a gente vai falar um pouquinho sobre a função e os hormônios que cada uma dessas glândulas produzem. O hipotálamo, então, como a gente já viu, ele está lá na base do encéfalo, ele tem mais ou menos o tamanho de uma amêndoa e a sua principal função é ser o elo integrador, essa comunicação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Ele produz aqui uma série de hormônios, você não precisa se preocupar em saber todos esses hormônios, mas se tiver curiosidade, tá aqui a lista. E é isso que você precisa lembrar, o fato dele ser uma glândula que faz essa conexão, ele secreta neurotransmissores que vão sinalizar a pituitária a secretar outros hormônios. A glândula pituitária, como a gente já viu, ela está localizada bem abaixo do hipotálamo. Ela tem assim o tamanho aproximado de uma ervilha e ela é a glândula mestra porque ela produz hormônios que controlam outras partes do sistema endócrino. A lista de hormônios que ela secreta aqui é grande. Eu vou citar brevemente cada um deles. Então, o primeiro deles ali é o que controla a ação, a função das glândulas adrenais. Depois tem os hormônios folículo estimulante e o luteinizante, que vão estimular os ovários nas mulheres e os testículos nos homens a produzirem hormônios. É muito interessante essa parte, mas eu vou falar mais numa outra aula sobre os ciclos femininos.
hormônio do crescimento, como a gente já viu. Então, nas crianças, o hormônio do crescimento vai fazer crescer, vai fazer os tecidos, os órgãos crescerem. Nos adultos, que a gente não cresce mais, o hormônio do crescimento é responsável pela regeneração dos tecidos e das células, ele é super importante. Prolactina, que estimula a produção de leite materno nas glândulas mamárias. O hormônio estimulante da tireoide, como o nome já diz, né? Estimula a tireoide a produzir os seus hormônios. Hormônio antidiurético, que é responsável pelo balanço hídrico. E a ocitocina, que ajuda na ejeção do leite materno e faz a contração do útero, como a gente já falou. E agora eu vou falar um pouquinho dela, da ocitocina. Ela é super interessante. Está escrito ali que ela também promove vínculo. O que que acontece? A ocitocina, ela promove sentimento de amor. Ela gera vínculo, união social, bem-estar. Então, ela é conhecida como o hormônio do amor, porque ela é liberada quando nós estamos com os nossos parceiros. E quando isso acontece, quando a gente libera a ocitocina, os níveis de cortisol abaixam. Eu amo a ocitocina, porque ela é um hormônio anti-estresse. Por isso que receber uma massagem ou tá bem com o teu parceiro, tá bem com a tua família, isso tudo aumenta a ocitocina e reduz o nosso estresse automaticamente. E ela está ligada com a sensação de segurança e fidelidade entre o casal. Também já ouvi falar que ela é o hormônio da monogamia. Então, quando o casal está com a ocitocina alta, a tendência deles estarem mais unidos e serem fiéis aumenta. E tem um fato curioso aqui da ocitocina, que a gente sabe que a mãe libera muito ocitocina durante a amamentação, porque ele tem essa ligação também íntima com o ato da amamentação e a liberação do leite. E se o pai está em torno, participando, ajudando a mãe, cuidando da mãe e assistindo a mãe amamentar, vendo o bebê ser amamentado, ele também produz bastante ocitocina. Eu gosto dessa informação, acho fofo e faz sentido para, né, o pai também produzir bastante ocitocina nessa fase, porque é muito importante o casal estar unido para cuidar bem desse bebezinho. A glândula pineal é uma glândulazinha assim do tamanho de uma semente de laranja que está bem no centro do nosso cérebro e a principal função dela é controlar o ritmo circadiano, isso é, o nosso relógio biológico. Ela produz o hormônio melatonina, que é o hormônio do sono. Então isso é super importante porque o ritmo circadiano, ele controla todos os ciclos vitais do corpo humano. Então, ele é o grande maestro que controla o nosso ritmo de sono e de alerta, né? Então, essa glândula, ela é sensível à luz. O que estimula ela a produzir melatonina é a gente estar na luz solar durante o dia e na escuridão durante a noite. Isso é justamente os ciclos que os humanos ancestrais viviam, né? Expostos à luz durante o dia e na escuridão durante a noite. Então, por que é tão importante o ritmo circadiano? Ele controla todos a liberação, o horário de liberação de hormônios e de enzimas. Cada hormônio, cada enzima do nosso corpo, ele é pré-programado para ser secretado em um determinado horário. Então, o papel da melatonina é mandar essa informação que está na hora de dormir, é o hormônio que nos faz adormecer. E ele também tem outros papéis que estão sendo descobertos agora recentemente, que tem um importante papel nas emoções, prevenindo estresse, ansiedade e depressão. Então, essa glândula foi descoberta nos anos 50 e ela ainda causa algumas dúvidas, na verdade, na comunidade científica. Eles não compreenderam completamente a função dessa glândula, porque eles acreditavam que a partir da adolescência ela começa a calcificar e já não tem mais função, mas hoje eles estão percebendo que não é bem assim. A gente precisa muito dessa glândula ao longo da vida toda. Mas ela é uma glândula meio enigmática, assim, porque ela tem esse formato de pinha, por isso que tem esse nome, glândula pineal. Eu coloquei ali aquela imagenzinha no canto.
Ela é conhecida, assim, como uma curiosidade, tá? Eu não vou aprofundar nesse assunto, mas eu vou trazer essa curiosidade se você quiser pesquisar por conta. Ela é conhecida como o terceiro olho. Então, acredita-se que ela tem alguma ligação com a nossa intuição. E tem muita história e um grande simbolismo em torno desse formato da pinha, desde o Egito Antigo, o formato do olho de Horus. Enfim, fica aí como uma curiosidade se você quiser aprofundar nessa pesquisa. A glândula tireoide, então, aqui bem na frente da nossa garganta, ela tem esse formato de borboleta, uma glândula bonita, e a função dela é controlar todos os aspectos do metabolismo celular. Só isso. Ela é super importante. Então, esses hormônios que ela secreta, a tiroxina, que é o T4, e a triidotironina, que é o T3, eles definem o modo como o organismo vai utilizar a energia e influenciam o funcionamento de diversos outros órgãos. Então, esses hormônios ajudam a controlar a temperatura corporal, a frequência cardíaca, a pressão arterial e tem um papel super importante no controle do peso. Ela atua no sistema nervoso central e ela tem uma relação super importante com a fertilidade. Embora não de forma direta, os hormônios da tireoide interagem com a pituitária, que vai interferir na maturação dos óvulos e a produção de espermatozoides. Então, tem essa ligação muito próxima do funcionamento da tireoide com o funcionamento dos nossos ovários e ovulação. Existem duas condições principais que podem acontecer na tireoide: o hipotireoidismo, que é quando a tireoide não produz hormônios de forma adequada, não produz hormônios suficientes, e o hipertireoidismo, que é quando produz hormônios em excesso. A gente vai falar mais sobre essas duas condições na próxima aula sobre desequilíbrios hormonais. As paratireoides são 4 glândulazinhas que estão localizadas no pescoço bem atrás da tireoide, e a função delas é controlar os níveis de cálcio no sangue, a saúde óssea, contração muscular e nervos, através do hormônio paratiroidiano. Então, ela é super importante na questão de osteoporose e saúde dos ossos, principalmente. O timo tem um formato assim de pirâmide e ele está localizado bem aqui no nosso externo, dentro da cavidade torácica, perto do coração, bem no meio do peito. E a sua função é sistema imunológico, ele faz parte do sistema imunológico, na verdade. O hormônio que ele secreta, a timosina, estimula os glóbulos brancos T. Ele faz a maturação dos linfócitos T. Os linfócitos imaturos são produzidos na medula óssea e eles migram até o timo, onde eles vão amadurecer e se transformar em linfócitos T. E aí, a partir do timo, eles entram na corrente sanguínea e chegam até os tecidos linfóides. Tem aqui uma curiosidade sobre o timo também. A origem dessa palavra vem do grego timos, que significa alma ou espírito. E ele tem uma ligação muito forte com o nosso estado emocional. Então, também por estar próximo do coração, do chakra do coração, ele tem essa ligação que explica a emoção e o nosso sistema imunológico. Então, quando a gente está muito triste ou quando está com o coração quebrado, digamos assim, é comum que nosso sistema imunológico caia, né, enfraqueça. E essa glândula, ele cresce quando ficamos contentes, quando ficamos felizes, e ela encolhe pela metade quando ficamos estressados ou tristes. Interessante, né? O pâncreas, ele é ao mesmo tempo um órgão digestivo e uma glândula endócrina. Então, na sua função exócrina, ele produz sucos, enzimas digestivas relacionadas à digestão e absorção de nutrientes dos alimentos que consumimos. E a sua função enquanto glândula é controlar os níveis de açúcar do sangue. Ele produz 2 hormônios, a insulina e o glucagon. A insulina reduz a quantidade de açúcar no sangue e o glucagon aumenta a quantidade de açúcar no sangue.
Esse tópico é super importante nesse assunto de equilíbrio hormonal e a gente vai falar mais sobre isso na aula sobre nutrição. As glândulas adrenais, as famosas adrenais, elas estão localizadas bem acima dos rins, assim como dois chapeuzinhos deitadinhos assim sobre os rins. A função dela é a resposta ao estresse. Ela produz os hormônios cortisol, a epinefrina, adrenalina, aldosterona, que controla a pressão arterial, e pequenas quantidades do hormônio sexual. Então, depois da menopausa, quando os ovários já não produzem mais os hormônios sexuais, as adrenais, na verdade, têm um papel importante na produção de estrogênio, principalmente. Então, a gente quer manter as adrenais saudáveis, não sobrecarregá-las com estresse ao longo da vida, porque a gente vai precisar delas para produzir, mesmo que minimamente, a produção de estrogênio dela depois da menopausa é muito importante. Então, ela está diretamente ligada à questão do estresse. E atualmente é muito comum as pessoas desenvolverem problemas nas adrenais devido ao estresse crônico. Um constante estado de estresse leva a uma condição conhecida como fadiga adrenal, em que as adrenais já não dão mais conta de produzir cortisol. Vamos falar mais disso também na aula sobre equilíbrio hormonal. Os ovários, os nossos queridos ovários que tanto falamos na yoga hormonal. São duas glândulazinhas, uma de cada lado do útero, logo elas estão localizadas logo abaixo das tubas uterinas. Elas têm um formatinho de amêndoas com em torno de 3 centímetros de comprimento, 1,5 cm de largura e 1 cm de espessura. E a função delas é produzir os hormônios sexuais femininos, o estrogênio e a progesterona, como resposta dos estímulos que ela recebe lá da pituitária. Então, a cada ciclo menstrual, um dos ovários vai liberar um óvulozinho que poderá ser fecundado e gerar um embrião, gerar um bebê, né? Essas glândulas são tão mágicas e são tão importantes para a vida da mulher que nós vamos ter uma aula especial sobre elas no módulo sobre ciclos femininos. E por último, os testículos, que são as glândulas sexuais masculinas, que a sua principal função é produzir os hormônios sexuais masculinos, os andrógenos, como a testosterona. A testosterona é o principal hormônio sexual masculino. Então, eles estão localizados no sacro escrotal, atrás dos pênis, fora da cavidade abdominal, porque eles precisam ter uma temperatura um pouco mais baixa do que o resto do corpo para ter uma função ótima. E além de produzir os hormônios sexuais masculinos, eles têm uma função reprodutiva de espermatogênese, né, de produzir os espermatozoides, que são as células masculinas necessárias para fertilizar um óvulo, o óvulo feminino, e iniciar uma gravidez, né? Então, os espermatozoides são produzidos lá nos testículos e eles são transportados desde os testículos até a vesícula seminal, onde ele se mistura com um líquido produzido pela próstata. E durante a ejaculação, os espermatozoides e esse líquido são levados até a uretra, que é esse canal através do qual saem do corpo do homem tanto o sêmen quanto a urina. E, basicamente, sem testosterona, o homem perde a sua capacidade sexual e a sua capacidade de produzir espermatozoides. E é isso, nós vimos todas as glândulas endócrinas do corpo humano. Existem glândulas também exócrinas, por exemplo, glândulas sudoríparas, são glândulas que secretam hormônios que atuam direto no tecido em torno da glândula. Por isso são chamados exócrinos. As glândulas endócrinas secretam na corrente sanguínea e são essas que a gente acabou de ver, as glândulas endócrinas. E esse slide e os próximos 2, são 3 slides no total, você vai encontrar uma tabelinha com um resumo, né, mostrando a glândula, a função e os hormônios produzidos por cada uma delas. Espero que tenham gostado da aula e eu vejo vocês na próxima.